dia ensolarado do ano de 1997, Jeff Boiler, um morador do estado do Oregon, que era um ex-fuzileiro naval do exército dos Estados Unidos e agora trabalhava como policial, tem um encontro assustador com uma criatura desconhecida. No caso de hoje, nós iremos acompanhar os relatos de Jeff do dia em que ele se encontrou com o Pé Grande, também conhecido como Bigfoot ou Sasquatch. E o Pé Grande é uma das criaturas mais estudadas no ramo da criptozoologia. E para quem não sabe, criptozoologia é o estudo de espécies animais hipotéticas, fantasiosas e até mitológicas, ou que foram avistadas por poucas pessoas. E alguns exemplos de criaturas estudadas pela criptozoologia incluem o chupacabras, o lendário monstro do Lago Ness e até mesmo o Yeti, que seria um parente do Pé Grande. E os relatos sobre o Pé Grande na região do Oregon datam dos anos de 1840 e foram estudados na década de 70 por Peter Barn, um cara que tinha ampla experiência em caçar esse tipo de monstro, pois ele tinha passado anos caçando o Yeti no Himalaia. E apesar de ter relatado ao The New York Times que nunca avistou o tal Pé Grande, Peter recolheu mais de 90 relatos sobre o ser em suas investigações. E um dos casos de destaque investigados por Peter ocorreu no dia 12 de maio de 1974, com um homem chamado Jack Cochran, que trabalhava como lenhador em uma floresta no estado americano do Oregon. Após horas de trabalho, Jack resolveu fazer uma pausa na sua cansativa função de içar toras de madeira, e nessa hora ele avistou da cabine do seu guindaste uma clareira onde estava parada em silêncio uma figura grande e peluda. Aí, ao presenciar aquilo, um frio subiu na espinha do lenhador, que percebeu imediatamente que o ser não era humano, e nem mesmo uma das criaturas que já tinha visto antes. E aquilo era algo totalmente novo. Ele descreveu o bicho como tendo 2 metros de altura, ombros largos e coberto por uma pelagem escura e grossa. E essa descrição bate com a de milhares de outras testemunhas que dizem que o tal Pé Grande é um primata bípede muito alto, com cerca de algo entre 2 metros a 4 metros e meio de altura. Geralmente ele é coberto de pelos de cor marrom escuro, sendo descrito como uma mistura de gorila e ser humano. Algumas testemunhas ainda dizem que a criatura exala um odor forte e desagradável, enquanto outras dizem que o ser não tem cheiro algum. E essa criatura geralmente é encontrada em florestas da América do Norte, mais precisamente nas montanhas da Colômbia Britânica, no Canadá, e em alguns lugares dos estados americanos de Washington, Oregon e Califórnia. E a história de Jeff se passa nas montanhas Cascade, após mais um dia de trabalho na vida desse policial. Jeff era um cara que, além de sua experiência militar e policial, era formado em direito, ou seja, Jeff era um cara bem estudado. Dessa forma, eu acredito que ele não seria um homem que se confundiria com qualquer bicho, ou mesmo inventaria uma história dessa em busca de fama, arriscando ser taxado como louco. Além de que, como um ex-militar e agente da lei, Jeff tem uma reputação a zelar, e eu não sei se ele arriscaria tudo para contar uma mentira dessas. E lá nos Estados Unidos, eles prezam muito pela reputação. Agora, passando para os relatos de Jeff, após terminar o seu turno, ele percebeu como o dia estava belo para uma caminhada, e resolveu andar próximo da natureza pelas próximas horas, aproveitando para visitar o túmulo de um grande amigo, falecido há 20 anos atrás, a qual ele ajudou a enterrar. Para isso, Jeff foi com o seu carro até o início da trilha Tom MacArthur Ring, no condado de Deschutes, no Oregon, onde passaria para chegar até o túmulo do amigo, e aproveitaria para curtir um pouco a bela paisagem. Junto com ele, Jeff carregava um mapa e uma bússola, por conta da trilha na época do acontecido não ser muito bem demarcada, de forma que ele poderia acabar se perdendo. E lembrando que em 1997 não existiam GPS nem smartphones como os de hoje em dia. E para vocês terem uma noção, o sistema eletrônico de informação criado pelo exército norte-americano em 72 era de muito difícil acesso na época. Isso era devido a 2 fatores: o preço muito alto e por conta de até o ano 2000, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos dificultarem muito a utilização desses sinais por quem não fosse militar. Por isso era muito mais fácil se perder em regiões desconhecidas do que é hoje. Por isso ter um mapa em mãos era muito importante, ainda mais ali que é uma floresta muito extensa e repleta de árvores. Mas voltando ao Jeff, logo ele chega até o início da trilha e começa a subir aproveitando a vista repleta de árvores ao redor, alguns pequenos córregos e do Grand Tree Creek Lake, que fazem parte da Floresta Nacional de Deschutes. E após algum tempo de caminhada, algo em torno de 2 horas, ele avistou alguém vindo na direção contrária e achou melhor em tocar a arma que carregava para não assustar aquela pessoa. Só que ao olhar melhor, Jeff percebe que aquilo não parecia ser um humano. O ser era muito maior e parecia coberto de pelos. E em choque, o cara então parou de andar na mesma hora, olhando mais atentamente para a criatura que ele descreveu como uma forma humanoide, tendo aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de altura, coberta de pelos e com uma cabeça em formato cônico. O seu pescoço não era visível, era como o pescoço de um jogador de futebol americano, cheio de esteroides. O Jeff claramente podia ver que aquela coisa tinha olhos, nariz e boca, nos lugares em que um humano normal as teria, mas definitivamente, aquilo era algo que ele nunca tinha visto antes. Ainda paralisado com a visão e também curioso para saber o que era aquilo, Jeff inclinou a cabeça para um dos lados, tentando entender melhor o que estava vendo, igual um
cachorro faria. Nessa hora, o suposto pé grande o imitou e inclinou a cabeça também, dando a Jeff a impressão de que estava lidando com uma criatura inteligente. Por isso, o medo começou a tomar conta do ex-militar. O policial então tentou sacar a sua arma para se proteger, mas inicialmente ele não conseguiu, por não querer tirar os olhos daquela criatura estranha. Aí, depois de um tempo tentando, ele decidiu que teria mesmo que olhar para baixo e soltar a sua arma. Porém, nesse meio tempo, o ser estranho se embrenhou na mata e sumiu de vista de uma forma tão rápida que o humano nunca poderia fazer igual. Então, com a arma na mão, Jeff ficou mais corajoso, porque é isso que as armas fazem, deixam todo mundo mais valente. E agora armado, ele decide ir atrás do bicho, entrando na floresta no local em que o pé grande havia desaparecido. Só que lá, Jeff não encontrou nenhum rastro do ser, nem sentiu nenhum cheiro estranho. Por isso, ele decidiu continuar andando. Mais à frente, cerca de 400 metros depois, o policial passou a sentir que estava sendo observado. E essa sensação, somada ao fato de que estava escurecendo rapidamente e ele não tinha nenhuma lanterna, o fizeram decidir que o melhor seria descer a trilha em direção ao seu carro o mais rápido possível. Nervoso, o policial então começa a fazer o caminho de volta bem apressado, quando houve um barulho alto e assustador de estalo à sua direita, como se uma árvore tivesse sido derrubada. Imediatamente, o cara percebeu que o pé grande o estava observando de algum lugar em meio às árvores, mesmo que ele não visse a criatura. Isso o deixou amedrontado, e o cara começou a correr sem olhar para trás, com medo do que veria caso olhasse. Temendo por sua vida, já que parecia estar sendo caçado pela criatura, Jeff pensou que não teria a mínima chance contra o pé grande, já que o monstro que tinha visto era grande o suficiente para quebrá-lo ao meio do mesmo jeito que estava quebrando aquelas árvores. E galera, vocês têm que entender que o Jeff era um ex-fuzileiro naval, que tinha se tornado um policial, sendo um cara durão que se mantinha em forma. Por isso ele não se assustava com facilidade, tendo enfrentado várias situações adversas, mas agora o Jeff estava morrendo de medo de ser alcançado por aquela criatura. Então o sujeito apressou o passo, correndo por mais alguns metros, quando houve o som de um segundo estalo ainda mais perto dele que o primeiro, indicando que o ser estava se aproximando. E conforme o sol vai se pondo e a floresta ficando mais escura, os estalos vão se aproximando cada vez mais. Porém, a criatura se mantém nas sombras, aumentando o clima de tensão, até que em determinado momento, Jeff chega em uma clareira onde para abruptamente, ao ver um cervo parado em sua frente. O animal levanta a cabeça e olha na direção dele sem demonstrar nenhum tipo de medo ou qualquer outra reação, apenas o ignora, como se não visse o Jeff como uma ameaça. Só que aí o bicho olha para as árvores atrás do policial, fareja um pouco o ar e sai correndo na direção contrária, como se algo o tivesse assustado. Nessa hora, o policial sentiu os pelos da sua nuca se arrepiarem, porque sabia que algo estava olhando para ele em meio às árvores. E ao tentar enxergar pela vegetação, Jeff não vê nada, apenas escuta mais um dos estalos bem alto e próximo de onde ele estava. Àquela altura, ele já estava convencido de que iria morrer, pois sabia que no mano a mano não iria dar para ele, mesmo que ele estivesse em forma, só restando a opção de continuar a correr, ou o pé grande iria agarrá-lo e finalizá-lo. Então, Jeff recomeçou a correr a toda velocidade, quando finalmente viu seu carro estacionado. Nessa hora, os estalos chegaram perigosamente perto, mas o policial ainda se recusava a olhar para trás, até que subitamente os estalos pararam, e Jeff pensou que os barulhos tinham parado porque o pé grande estava tão perto que iria agarrá-lo a qualquer momento. Aí ele avista o seu carro a mais ou menos 800 metros de distância, acelerando o passo e com os ouvidos atentos a qualquer movimentação do pé grande. Quando ele enfim chega próximo o suficiente, Jeff pega a chave e começa a acionar as fechaduras automáticas, mas por conta do seu estado de pânico, ele acaba se atrapalhando com a fechadura, até que finalmente consegue abrir o carro, pular para dentro, ligá-lo e dar no pé sem ser atacado. Um tempo depois, ele relatou o seu encontro para o xerife da delegacia na qual trabalhava, e se sentia ridículo contando aquilo, achando que ninguém não queria acreditar na sua história. Contudo, o xerife respondeu que avistamentos do tipo eram algo comum na região de Cascade, e que acreditava no relato do policial. Só que ele alerta que fazer um relatório poderia não dar em nada, por conta disso ser algo que algumas pessoas acreditam e outras não. O xerife ainda alertou que os fazendeiros locais não gostavam da atenção que o assunto gerava, pois não queriam pessoas de outros lugares por ali caçando pé grande e atirando erradamente em seus gados. Então ele não fez o relatório, e somente décadas depois é que Jeff finalmente contaria a sua história para o mundo. E eu não acho que ele teria motivos para inventar algo assim, mas se essa história do Jeff é verdadeira ou não, cabe a cada um decidir. Além dessa história que foi apresentada, tivemos diversos relatos ao longo dos anos, e muitas tentativas de provar a existência do pé grande, mas nunca foram encontradas provas definitivas da existência dele. Mesmo que tivessem pessoas que, em busca dos seus 15 minutos de fama, juraram ter provas de que o ser mítico era real, fraudando evidências da sua existência, como aconteceu em 15 de agosto de 2008, quando 2 caçadores norte-americanos foram à mídia, dizendo ter em suas mãos o corpo congelado do ser. Porém, após diversas análises do tal corpo, foi descoberto que o suposto cadáver do pé grande era na realidade uma fantasia de macaco congelada. Desmascarados, os 2 caçadores disseram que tinham sido enganados, e
comprado o corpo de outros 2 caçadores por um preço inacreditavelmente baixo. E mesmo sabendo que aquilo não deveria ser real, eles decidiram levar a farsa adiante. E em 2014, também foi realizado o primeiro estudo da comunidade científica sobre o assunto, que investigou os pelos encontrados nos locais onde houve o avistamento do pé grande e do Yeti. Esses estudos foram revisados por vários investigadores e revelaram que os pelos pertenciam a animais conhecidos, tais como lobos e ursos. Só que isso não fez as pessoas desistirem de acreditar no pé grande, já que até entre o meio científico há quem ache que a criatura é um descendente direto do Gigantopithecus, um primata já extinto. Ele era maior que um gorila comum, chegando a surpreendentemente 3 metros de altura e podendo pesar até 300 quilos. E segundo os especialistas, ele viveu nas planícies de Khartz, na China, há 2 milhões de anos, mas desapareceu sem muitas explicações. E o seu parente vivo mais próximo conhecido pela humanidade é o orangotango. Recentemente, o famoso vídeo do pé grande gravado em 67 no norte da Califórnia, conhecido como o filme Patterson-Gimlin, é considerado por muitos como a maior evidência do símio gigante de todos os tempos, e ele pôde ser estabilizado e remasterizado por uma IA. Nele podemos ver uma criatura peluda e humanoide caminhando ao longo do leito de um riacho. Os poucos segundos de filmagem renderam anos de debates e pesquisas incessantes por parte de pessoas que acreditavam fielmente na existência do pé grande. Agora, as imagens aparecem mais nítidas do que nunca, graças ao trabalho do especialista em IA Roald Chong, que usou um programa de inteligência artificial para melhorar as imagens. Só que isso não ajudou muito não, por ainda existir o pessoal que acredita se tratar de uma farsa, sendo que também tem o pessoal que acredita se tratar de uma aparição real. Para muitos, tudo não se passa de um homem andando em uma fantasia de gorila, e outros dizem que é possível observar traços humanos na criatura, coisa que não seria comum em fantasias de gorila. Mas não se engane achando que é só nos Estados Unidos, Canadá e montanhas do Himalaia que tem mitos sobre criaturas gigantes, tipo o pé grande. Existem vários outros lugares do mundo com monstros similares. Por exemplo, na Austrália existe a lenda do Yowie, uma criatura bípede, peluda e semelhante a um macaco, que também tem por volta de 2 a 3,5 metros de altura, com pés muito maiores do que os humanos. Algumas pessoas relatam que o Yowie é uma criatura tímida, enquanto outras descrevem o ser como sendo violento e agressivo. Na China, os relatos são sobre o Yeren, ou o homem selvagem chinês, ou ainda o homem macaco, que é uma criatura lendária da China central e do sul. Ele é descrito como um símio gigante e peludo. Sua pelagem seria marrom ou vermelha, e segundo testemunhas, o Yeren supostamente ria ao se deparar com um humano. E imagina você trombar com um bicho desse e ele ficar rindo. Eu acho que seria mais assustador do que se ele não fizesse nada. E também há relatos de monstros gigantes aqui no Brasil, mais precisamente em estados que fazem fronteira com a Bolívia, onde a floresta amazônica é vasta. Nessas áreas, existe a lenda do Mapinguari. Esse ser é descrito como uma preguiça gigante, sendo coberta de um longo pelo vermelho. Os ativos ainda contam que o Mapinguari é o resultado de uma metamorfose sobrenatural, pela qual passou um caçador ou lenhador que violou as regras da floresta, ou cometeu atos de destruição ambiental. Outra versão da história conta que a criatura era um pajé, que descobriu o segredo da imortalidade, e seu castigo foi se transformar num animal horrível e fedorento. Mas independente da versão da origem do Mapinguari, a criatura é muitas vezes associada a uma figura que protege a floresta, punindo aqueles que causam danos ao ecossistema e garantindo o equilíbrio natural. A lenda do Mapinguari também é vista por muitos como um alerta sobre os perigos e as consequências de exploração desenfreada dos recursos naturais, destacando a importância da preservação ambiental. Fala galera, vocês acreditam no pé grande ou em outra dessas criaturas? Já teve algum encontro sobrenatural com algum ser mitológico? E querem mais casos como esse aqui no canal? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.